Fala de novo para mim, se vocês estão me ouvindo. Alguém está me ouvindo? Sim, agora foi. Agora, então, pronto. Produção, estão ouvindo. Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. Sejam bem-vindos, meu povinho. Ufa! Rosa estar aqui. Cadê? Aqui. Bom dia. Ela tá dando bom dia também para vocês. Bom dia. Como vocês passaram de ontem para hoje? Estudaram muito? Refletiram? Hoje já enviei material, tá? A secretaria já enviou para vocês no grupo. Receberam? Vocês viram? Já enviei algum material para vocês. Se for necessário, envio mais. Mas ali no final do material já coloquei vários links para vocês assistirem. E chegando lá nos links, vocês vão entrando, aprofundando mais, tá bom? Ótimo, perfeito, recebido, né? Então vamos lá. Estudaram muito de ontem para hoje? Muita reflexão. Bom, a gente vai então dar uma parada no chat de novo. Não. Uma parada no chat, daqui a pouco a gente volta para o chat, recomeça com ele. E vocês vão colocando algum pensamento, alguma dúvida, eu leio, como sempre fazemos essa dinâmica, tá bom? E depois também vamos abrir o mic pra gente conversar, tá? Vou dar uma iniciada, vamos ver onde a gente parou ontem. Vamos lá, ó. Tão legal esse tema, né? Vocês estão gostando? A gente viu o vídeo, viu essa cena do filme, falamos do Ricardo, né? Falamos dele? Falamos, né? E aí, fomos para deficiência múltipla. Eu parei a do pré-simbólico? Parei. Também. Falei da intervenção. Comecei aqui, né? Quem intervém, não foi? Tava falando do guia intérprete, hoje vou falar também do instrutor mediador, tá? Então, a gente vai recomeçar aqui, do instrutor mediador. Essa cara, ele é um profissional muito importante dentro, por exemplo, de uma escola, porque ele fornece essa intervenção escolar, né? Para uma criança, por exemplo, congênita, uma criança surdo-cega, ela precisa de intervenção. Que tipos de intervenção? Né? Atividade de vida diária, ou um profissional da área da estimulação precoce também, para trabalhar com o surdo-cego, precisa, além de ser um profissional da estimulação precoce, um instrutor mediador. Ele precisa ter essa formação instrutor mediador para saber que as atividades de vida diária daquela criança na escola vão ter que ser passadas de maneira diferente porque ela é surdo-cega. Então, os tipos de estímulos são outros de uma criança na estimulação precoce com uma deficiência só ou outras características, entendeu? Então, uma criança com deficiência múltipla é diferente. Então, esse profissional vai atuar ali, por exemplo, dentro da escola, o instrutor mediador, tá? Então, ele vai fazer toda essa parte, ó. Ele vai fornecer intervenção para uma pessoa surdo-cega e deficiente múltipla sensorial. Ele faz a mediação entre o surdo-cego e o ambiente que ele está, para capacitar a se comunicar efetivamente, né? E também para se comunicar e para receber, né? A informação. E outra coisa, esse profissional, ele precisa ser realmente alguém muito comprometido com a verdade, sabe? Porque nada pode ser passado de maneira incorreta para esse aluno, né? Para essa pessoa. Porque ele precisa ser fiel à informação. Como o intérprete também, né, gente? Na sinalização que ele precisa ser fiel, o instrutor mediador, um guia intérprete, mesma coisa. Então, na educação, ele é o profissional que faz essa adequação de material, esse convívio social, ambientação, encorajamento à equipe pedagógica, ensina como agir, como não agir,
principalmente. Então, vamos lá. Continuando o trabalho com o surdo-cego pré-linguístico. Então, lembrando o pré-linguístico, antes de aquisição de língua. Pré-linguístico. Não tem língua. Pré significa antes. Pós-linguístico, depois de uma aquisição de língua, aí começam-se sistemas de comunicação que essa pessoa se adeque para ela se comunicar com o mundo. Mas quando ela já é uma pessoa que tenha uma língua, seja um surdo com sinalização, seja uma pessoa que era ouvinte, falava e ouvia. Ok? Para vocês não, porque eu sei que às vezes confunde. A lista está liberada? Liberada, hein? Vão lá, não esqueça de colocar nome completo e endereço completo do e-mail para o certificado, tá bom? Vou continuar enquanto vocês acessam a lista de vocês. Então, como que a gente trabalha com essa criança? Quando eu falo criança, é porque quando eu falo do pré-linguístico, geralmente a gente pensa direto na criança, né? Mas, pode acontecer de, infelizmente, terem surdos cegos já maiores, adolescentes ou adultos, que realmente também não tiveram oportunidade e não têm uma língua, tá? Hoje em dia, isso é muito menos possível, graças a Deus, porque a rede pública é a rede pública que trabalha com isso, né? Então, a rede pública tem esse acesso, esse acolhimento e não vai deixar isso acontecer. Mas, e se tiverem lugares ainda à deriva, né, com pessoas com essa deficiência que os pares nem sabem como lidar, naturalmente pode acontecer, e não sabe aonde procurar ajuda também, né? Não tem hospital, a cidade não tem um bom hospital, não tem uma escola, não tem nada. Pode acontecer, né? Lugares remotos pode acontecer ou não, não sabemos. Então, se for um adulto sem língua também, não é? Então, se é pré-linguístico, significa que é antes de aquisição de uma língua, tá? Mas assim, pensando, agora eu quero que você entre aqui no mundinho da criança comigo, tá bom? No pré-linguístico. Produção, você pode pegar água para mim, por favor? Vamos pensar, então, no mundo da criança, tá? Vamos falar nesse momento só da criança. Olha só, quando a criança o pré-linguístico, né? Que ele é congênito, ele nasceu surdo-cego, por exemplo. Até ontem eu vi uma pergunta de vocês aqui. Mas e como que ele vai fazer isso, né, gente? Como que ele vai adquirir língua? Como que ele vai socializar? A gente tem muitos métodos, tem muitas pesquisas e tem muitas coisas a descobrir ainda, tá? Mas é muito importante que a gente aprenda e entenda primeira coisa, como nos aproximarmos dessa criança, né? O que significa para ela uma aproximação, entende? Então, o ideal exemplo, a gente tem uma criança na escola surdo-cega, e aí muitos curiosos, tem muita gente que é curiosa sobre esse assunto e é natural, né? E aí querem tocar, brincar e querem que ela se manifeste de alguma forma, uma comunicação, enfim, nem que for o toque. Algumas pessoas querem e a gente entende que é carinho, né? Mas não pode, tá? Não pode. Nós precisamos preservar essa criança de todas as maneiras. Como? Se alguém se aproximar dessa criança, querendo essa comunicação, tem que ter muito cuidado. Tem que tentar de alguma maneira explicar para essa criança que alguém está chegando, e aí você pode fazer várias técnicas, sabe? Isso aí enfim, teria que ter um curso para vocês sobre isso, mas enfim, um exemplo para você entender, né? Eu não posso dar a mão da criança, entende? Toma, Rô, pega aqui minha mão, Rosana, pelo amor de Deus, pega a mão. Não pode jamais, né? A criança aqui, e a pessoa vem e toca nela, isso é agressivo, naturalmente, isso é violento, tá? Então, por exemplo, uma maneira o instrutor mediador, o professor dela tá com ela tá apegada a ele, geralmente fica agarrada mesmo, fica assim, quer se sentir protegida, né? Então, o instrutor mediador vai fazer todo um carinho, né? Tem a textura da mão do instrutor mediador, tem a textura do rosto, da pele desse professor, dessa professora. Então, ele sabe que aquela textura é do professor dela, né? Eu vou falar objetos de referências para você,
formas de referências mais tarde, você vai ficar chocado como a gente se refere a um surdo cego, como a gente se mostra a um surdo cego para que ele entenda quem é, tá? Depois eu falo isso para vocês, segura aí essa informação. Mas aí, então o que eu preciso? Quando essa pessoa que é curiosa, né, só por ser curioso, eu falo, não pode, ela vai se sentir acuada e tal. Agora, quando é alguém que quer por carinho, quer participar daqueles momentos com aquela criança, quer inclusive te ajudar, é muito bem-vindo, né? Mas aí você tem que ir com toda a paciência, né? A criança tá com a mão aqui, você segura a mão da criança aqui, por exemplo, segura não, ela coloca a mãozinha em cima da sua, né? E aí a outra pessoa vem com a mão por baixo e tenta trocar essa mão, entende? Porque ela vai perceber a textura da outra mão. Então, quando a pessoa vier com essa mão por baixo, a outra pessoa, ela pode tirar, pode ter resistência, ela pode não querer. Então, com muito carinho, respeito, você põe a mão de novo. Se ela quiser tocar, aí ela decide tocar, e aí você se achega, a outra pessoa se achega, e é um momento muito cuidadoso. Temos que ter critérios, temos que ter cuidado com essa criança. Ou com esse surdo cego com uma idade diferente também. De qualquer maneira, sempre muito cuidado e respeito, tá? Então, o ideal realmente é limitar o número de pessoas que trabalham próximo a essa criança. É limitar mesmo, sabe? Não dá para ter um monte de gente, um monte de outras crianças tocando nela, rodando, brincando. Não é possível que isso aconteça, tá bom? Quando ela se sentir segura naquele ambiente, lembra que o instrutor mediador faz o quê? A ambientação? Pois é. Quando, depois de algum tempo, essa ambientação foi construída, esse aluno se sente mais seguro naquele lugar, numa rotina que ele tem ido todo dia, ele está compreendendo o caminho, aquilo está entrando na mente dele, os cheiros. Esse lugar acho que é conhecido, os cheiros, né? As texturas, porque você vai fazer a ambientação, você vai deixar ele tocar nas paredes até ele quiser, nos ferros, nas cadeiras, ele vai tocar em tudo, ele precisa se ambientar, ele precisa... Onde eu tô? Que isso? Como funciona? Que cheiro é esse? Entendeu? Esse cheiro é diferente, não vai gostar. Se alguém chegar com um cheiro diferente, já não gosta. Tudo isso tem que ter muita seriedade, ser levado muito a sério. Então, com o surdo cego pré-linguístico, temos que ter essa limitação de pessoas. Não podemos ficar num ambiente muito cheio, tá? Temos que ter limitação mesmo de pessoas que trabalhem na rotina dessa criança. Dessa pessoa surdo cega também, enfim. E aí, já falei, né, estabelecida aí, então, uma rotina de vida diária. A gente tem que ter essa rotina mantida, tá? Não é fácil manter rotina, não é fácil, porque vão ter momentos que essa criança não tá bem para aquela rotina, ela não vai querer, ela vai ficar chateada, vai ficar triste, ela vai ficar frustrada, ela vai gritar, vai espernear, vai bater. E você, instrutor mediador, tem que ser a pessoa que vai acalmar essa criança. Então, é com você que ela se sente confortável? Na equipe, quem mais ela se sente confortável para te ajudar? Não pode ser qualquer um tocando nessa criança, senão ela vai se sentir ainda mais ameaçada, entendeu? Então, as rotinas de atividade diária são muito, muito importantes. São importantes não, elas são primordiais. As rotinas de atividade diária com surdo cego pré-linguístico, na vida, tá? Na casa, na família, né? Ele tem que saber onde a caminha dele está, ele tem que saber o cheiro do lugar que ele está, não pode ficar trocando de cheiro, não pode ficar trocando de sabão em pó, de amaciante, não pode ficar trocando de pasta de dente, não pode ficar trocando de temperatura de água, tem que ser tudo uma rotina, uma vida de rotina, tá? Tem que ter cuidado com a textura da comida, os cheiros da comida, os tipos de biscoito que se come, o que servir de líquido, oferecer a água também, inclusive até a água, tipo na garrafa, no copo, onde é que ele rotinamente toma água, tudo isso, tá? Estabelecer rotina.
A gente pode também, para que esse trabalho flua, favorecer estímulos externos consistentes, adequados. Como eu falei, lembra da parede? Sabe? Evitando superestimulação ou nenhum estímulo. Então, a gente tem que estimular na medida. Como é isso? Não pode ter, se eles tiverem resíduos auditivos, um monte de luz no rosto dele, um monte de vento. Um lugar tem que ser preparado para receber essa criança, essa pessoa surdo-cega. Se tiver algum resíduo auditivo, não pode ter barulheira, bateção, outras crianças gritando, tocando nela. Não pode superestimular com um monte de atividade que não vai fazer menor sentido, sabe? Não vai fazer sentido mesmo, porque não tem um objetivo. Toda e qualquer atividade com o surdo-cego tem que ter um objetivo, com qualquer aluno. Mas assim, eu estou focando aqui no surdo-cego, que é muito maior isso aqui. Então tem que ter um objetivo maior. Que estímulo? O estímulo da textura, por exemplo. Eu fazia calça de estímulo, sabe? De texturas. Então, ela não suportava, minha aluna não suportava certos tipos de tecidos. Não suportava, tinha que ser um tecido X para ela, porque ela não suportava qualquer outra textura. Então, eu fiz uma calça de estímulos, peguei uma calça, pedi uma calça para a mãe, para vestir nela brincando, né? Vesti uma calça. E nessa calça eu costurei vários tipos de tecidos, inclusive algodão, também coloquei algodão, e texturas de todas as espécies, DVA, papel de seda, papel plástico, tecidos de camurça, tecidos jeans, todo tipo de tecido e texturas. Coloquei vários. E aí sentava com ela, colocava ela na minha frente, entre as minhas pernas. É um trabalho com muita intimidade, tá? Não é bom que seja um trabalho feito por um homem com uma criança menina, né, por exemplo, apenas ali sozinho. E nem é bom também que seja feito algo sempre sozinho. É bom sempre ter alguém junto, é um trabalho muito íntimo. Se a mãe estiver junto, melhor ainda. Ou, dependendo do contexto também, né, a mãe não estar junto também é bom. Mas, quando eu digo homem, entendam, tá? Que eu quero dizer assim, não é bom que tenham suspeitas de nada, é sempre assim, muito íntimo. Então, quando tem um professor que é muito dedicado, um bom professor, né? É bom que tenha uma equipe junto ali, observando, né? O professor junto àquela criança, só para evitar certas coisas. Mas tem grandes professores e pessoas nessa área, geralmente são mulheres, né? Interessante isso. Mas tem professores muito bons também. E aí é muito diferente, por isso que eu estou falando para você. O trabalho do guia intérprete, não. O trabalho do guia intérprete é grandes profissionais, homens, maravilhosos. Estou falando aqui do instrutor mediador nessa intimidade, tá? Estou falando nesse contexto, tá bom? Só para ter esse cuidado, para não interpretar errado o que eu estou falando, pelo amor de Deus, enfim. Mas então, assim, é um trabalho de muita intimidade, por exemplo, com uma criança menina, né? E aí tem que trocar fraldinha, é muito perigoso, assim, ela ficar com alguma assadura, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Geralmente não consegue ir ao banheiro sozinha por muito tempo, né? A escola tem que ajudar nisso, a mãe, nessa rotina do desfraude e tal. Então, essa calça eu fiz e aí eu tinha minha rotina com ela, né? Depois eu vou mostrar, vocês vão gostar, vou mostrar um monte de coisa. E aí eu tentava com que ela tocasse, sabe? Ela não suportava, por exemplo, ela fazia assim, ela tinha pavor, ela fazia assim, ó. Como se ela estivesse arrepiando assim, Rô. Ela fazia, como se ela estivesse arrepiada assim. Como é que chama isso aqui? Isso aqui, ó. Eu não sei o nome, esqueci. Como se ela tivesse assim, ranço mesmo, sabe? Era papel... Como chama aquele papel? Não é papel... Cartolina. Ela não suportava. Porque aí eu rasgava várias cartolinas para estimular e ela detestava. E outro também que ela detestava, que eu rasguei vários também, coloquei para brincar com ela. Eu brincava enquanto tentava que ela pegasse com a minha mão junto, né? E ela não suportava, que era aquele papel que tem várias cores dele, que ele é bem
fininho, papel de seda. Não suportava papel de seda. Então, essas texturas são muito complexas. E aí eu comprei um brinquedo, que ele era uma bolinha, é uma bolinha de estimulação precoce. E ele era uma bolinha, e ele tinha várias camadas, que não tiravam uma da outra não, porque não adiantava para ela, né? Eram camadas que eu digo, não eram camadas não. Lados. Bola não tem lado, mas você entendeu. Ela era uma bolinha que tinha várias partes na bolinha de estímulos. E aí eu tentava que ela tocasse essa bolinha. Tinha algum momento que ela tocava, ela tentava sentir, e aí eu virava a bolinha, arrastava na mão dela assim, alguma textura. Ela tinha pavor daquela textura e ela ficava assim, ó, muito agoniada. Ela não gostava. Então foi muito tempo trazendo essa rotina, até um dia, no outro, ela conseguindo tocar, sabe? Ela foi tentando, eu estimulando, sem hiperestimulação, dentro das possibilidades dela, dentro do que ela consegue, né? Ia deixando, e ela jogava fora, ela jogava fora, ela jogava fora, ela não queria. Repulsa, gente, isso, Karen, Márcia, isso mesmo, obrigada. Repulsa. Repulsa, Rô, essa palavra que eu queria. E aí foi incrível, porque chegou um momento da nossa rotina que ela pegava, quando eu colocava a bolinha perto dela, ela já sentia assim, ela fazia assim, na bolinha. E eu segurava aqui para não sair, ela fazia assim, ó. Aí ela pegava e devagarinho até, aí pegava. Aí chegou um momento que ela já pegava assim, aí fazia no rosto, batia no rosto e acostumou com a bolinha. Mas o papel e a cartolina não, ela nunca gostou, ela tinha muita repulsa. Tá travando bastante, gente. A produção tá travando, eles estão falando. Vocês estão me ouvindo agora? Tá. Também tá travando pra você, Karen? Frank Kleber também? Tá. Eu não quero que vocês percam nenhuma palavra do que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus, não pode travar, não. Conseguiram ouvir tudo que eu disse até aqui? Ah, então tá bom. Perfeito, então. Ah, então beleza, tranquilo. E aí? Interessante, né? Eu já tô falando de coisas adiantadas, mas é porque eu vou trazendo o assunto, eu vou lembrando, né, de momentos e eu tenho que trazer pra vocês. Aí, o que acontece? Aí, quando a gente tem, então, esse estímulo, né, a intervenção desse instrutor mediador, que é diferente do trabalho do guia intérprete, lembra? O instrutor mediador é diferente do guia intérprete, tá? A gente faz tudo isso, vai se você seguir todos esses tipos de aconselhamento que eu tô dando aqui, se a sua função for feita dessa maneira, você consegue ser um bom profissional, tá? Porque é disso que a gente precisa, de bons profissionais, tá? Mas isso na prática não é tão bonito e fácil, não. A gente na prática sofre muito pela criança, sofre muito pela rotina, também se frustra, tá? Assim como a criança se frustra, a gente também se frustra, a mãe se frustra. E o importante é continuar. Depois relaxa, respira. Quantas vezes eu me frustrei, eu pensei várias coisas do tipo, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Que é isso? Cara, eu não vou conseguir. Quantas vezes eu pensei, vocês nem fazem ideia. Mas estava ali com ela. Todo o tempo que eu passei com ela, eu estava ali com ela, de verdade. Então, o trabalho com o surdo pré-linguístico, surdo cego, desculpa, pré-linguístico, é na criança. Já comecei, falo da criança, então ele é não verbal, lógico, ele não tem
nenhuma aquisição de língua, muito menos a falada, ele é não verbal, tá? A criança com surdo-cegueira congênita, privada dos 2 sentidos de distância, lembra do sentido vestibular que eu falei? São esses sentidos de distância que eu falo, tá bom? Que são a visão e a audição, perde, consequentemente, a capacidade de detectar o meio externo sem o contato direto, bem como de antecipar as atividades de vida diária, né, propostas a ela. Desse modo, contará apenas com o estímulo captado pelos órgãos dos sentidos remanescentes, que são quem, gente? O tato, o olfato, o paladar, né? São os que têm os remanescentes, que sobraram, tá? Desse modo, contará apenas com o estímulo captados pelos órgãos dos sentidos remanescentes, os chamados sentidos de aproximação, que eles são representados por quem? Pelo que eu falei, o tato, o olfato e o paladar, que só captam o meio externo através de contato direto, né? Porque quando a gente tem a visão e a audição, a gente olha de longe, né? A audição, a gente ouve detalhes, né? Alguém está conversando lá do outro lado, Aí se eu não consigo ouvir tudo, tem a leitura labial, que eu fico prestando atenção. São os estímulos importantíssimos, né? São órgãos importantíssimos, meu Deus, né? Então, esses 2 sentidos de distância se perde. E a partir disso, eu preciso que agora tocar, sentir ou sentir no olfato. É isso que eu tenho. E como se dá isso? Perto. Por isso que eu chamo de esses sentidos externos, que eu preciso agora, a partir de então, ter contato direto. Entende? Certo? E print. Abram suas câmeras. Deixa eu ver vocês, porque a gente vai fazer print agora. A lista não abriu para todo mundo. Aline, vai ter outra, tá? Na outra você tenta. E se não abrir, você entra em contato com a secretaria, tá? Vamos pro print, gente. Se não abrir, vocês tentem na próxima. E se não abrir, antes de fechar, você já entra em contato com a secretaria. O pessoal tá vendo vocês aqui no chat também, a produção, eles vão entrar em contato. Tá bom. Print. Vamos lá. Interessante, né? Vocês já tinham essa percepção da surdo-cegueira paralinguística? Ou vocês só tinham ouvido falar da surdo-cegueira que mais se vê, que já se vê muito pouco, mas a que mais se vê é de Libras tátil, né? Com pessoas fazendo Libras tátil, que é a que mais se vê, mas e já não se vê tanto. Conta pra mim. Vamos lá? Não, né, produção? Peraí, não. Conta pra mim, quem quiser me contar o que sente aí. Se você já tinha essa visão, nunca tinha visto, não imaginava como seria, tinha curiosidade, como é? Nunca tinha ouvido falar, achei muito bacana. É verdade. Não sabia. Muito bom, você é ótima. Obrigada, Deia. Foi, o print ok, meninas e meninos. Tem que ter muita sensibilidade. É verdade, você falou uma coisa muito séria aqui. Foi quem? Foi a Nayara. Realmente, Nayara, tem que ter muita sensibilidade, sabia? Eu tenho amigos, não levem a mal, tá, gente? Enfim, cada um tem sua decisão na vida. Eu tenho amigos que falam assim, como é que você consegue? Deus me livre, não trabalho com surdo cego, não consigo. Mas não é por maldade, pelo contrário, é por muita bondade, vai se emocionar, não vai conseguir, né? Não vai conseguir lidar com isso, entendeu? Pois é, Georgia, aí
essa limitação midiática da Libras Tátil, sabe? É só um detalhe, a Libras Tátil é um detalhe, que porcentagem pequena de surdo cego usa Libras Tátil. Viu? Para você ter uma ideia. Olha só, quantos de vocês não sabiam, né, gente? Que loucura. Realmente é um universo muito pequeno. É um mundo mínimo dentro de minorias, né? Não conheço ninguém que faça. Entendi mais depois que assisti o filme da Anne. Acho um mundo maravilhoso que precisa de bons profissionais. Precisa. Precisa de excelentes profissionais, por favor. Professora, eu vi um vídeo seu no Instagram interpretando para uma surdo-cega na igreja e achei incrível. Estou cada vez mais me encantando com a profissão. Parabéns, professora Aline, pelo trabalho. É nítido o carinho que você tem com essa comunidade. Obrigada, querida. Obrigada, Anne. É um trabalho complexo, exige paciência, empatia e, sim, sensibilidade. Os resultados não são tão rápidos. Os resultados é um investimento de uma vida inteira, sabe? Na vida dessas pessoas, né? Depois que eu tive filhos, eu dei uma parada porque eu precisei mesmo cuidar de mim, né? Dos meus filhos, porque eu me dedicava demais. E aí, isso gerava em mim muito caos, muito cansaço físico, mental, espiritual, emocional. E com meus filhos, eu tenho que dedicar minha vida aos meus filhos, né? E eu parei com muita coisa, parei mesmo, freei, né? Hoje eu tô bem freada ainda, isso é bom pra mim, tem sido importante. Então, sim, eu cultivo esse carinho, esse respeito, ainda aceito algumas coisas de vez em quando, o respeito e o amor por eles continua, mas eu não estou mais tão inserida como antes, porque realmente eu precisava ter forças para mim, né, para ser mãe. E aí essa energia eu tive que agora dispensar para outro foco, que são meus filhos, né? Porque é um trabalho de muito comprometimento, muita dedicação. É um trabalho complexo, exige paciência, empatia e sim, sensibilidade. Os resultados não são tão rápidos, não são mesmo. Eu não consigo, eu começo a chorar. Pois é, passa por esse momento sim, tá? Mas depois você melhora, assim, fica mais forte. Eu começo a chorar. Só em você falar, eu me coloco no lugar, eu achava que era só saber Libras e... Sabe, Nai, que muita gente do mundo, 90% acha que um surdo cego basta saber Libras para um surdo cego? Você sabia, Rosana, disso? É impressionante que a Libras, no caso, para o surdo cego, na maioria não faz diferença, né? Porque se você não for... Por isso que eu vou aproveitar esse momento. Quando eu bato nessa militância de... porque intérprete pode seguir intérprete. Não! Jamais! Rosana, você acha que o intérprete pode seguir intérprete? Só por ser intérprete? Rosana é intérprete a vida inteira. Ela sabe que o intérprete não pode seguir intérprete se ele tiver perfil, estudo, condição acadêmica para aquilo, ele vai poder ser. E, mais importante, se ele quiser se tornar guia intérprete, não é porque ele é intérprete que ele vai ser guia intérprete, tá, gente? Porque eu acabei de dizer para você que a Libras é só um detalhe dentro do universo da surdo-cegueira, tá? Tem que ter muito amor e se doar, a gente ter conhecimento da Libras. Não, Cleusa, não é ter conhecimento da Libras, é ter conhecimento nos sistemas de comunicação para surdos cegos. Como eu disse, a Libras é só uma ferramenta para alguns surdos cegos que a usam, que não são muitos, tá? Conhecimento é tudo, abre nossos olhos para outros mundos. Vi também o vídeo da professora, amei, parabéns, professora, obrigada, gente. Eu acho que não teria estrutura, e eu entendo, Ivanilda, entendo de verdade. A gente não consegue não se envolver.
Não, tem envolvimento natural que é impossível. Só conheço Libras tátil. Realmente não é nada fácil, não é, Cláudia? Ivanildo, eu tenho muita admiração por quem se compromete nesse trabalho, porque sei que não é qualquer um. Rosana não aparece para nós. Não, Rosana estava descansando, agora ela voltou, tá? Atendi uma surdo-cega e tinha outros transtornos, muito agressiva. Pois é, Cláudia, ainda tem isso, né? Que ela, então, não era surdo-cega, era deficiente múltiplo sensorial, tá? Eu já vi uma surda na igreja traduzindo para um surdo cego. A gente chama de feeding, né? A gente trabalha dessa maneira muito para apoiar mesmo. Não temos muitos, então às vezes os surdos da igreja ajudam a gente do ministério, vai para frente, faz espelho, copia o feeding, né? Faz o feeding e faz a tradução espelhada para o surdo cego. A gente faz muito isso porque não temos pessoas, precisamos de ajuda, tá? E os surdos fazem questão, ajudam mesmo, fazem parte do ministério, estão ali trabalhando também, todo mundo. Bom dia a todos. Trabalhar com crianças não é tarefa fácil, porque na maioria das vezes a família é um obstáculo e aprecia mais o resultado do que a criança precisa. Para trabalhar com surdo cego tem que ter graduação, tem que ter formação em surdo-cegueira. Atualmente nós temos pouquíssimos cursos, nós temos o do Grupo Brasil, que eu falei para vocês ontem, de formação em surdo-cegueira, é o tradicional, é o que realmente eu indico. Eu acho hoje que Samara está fazendo um na Bahia também. Aqui em Brasília eu vi umas pessoas se mobilizando para fazer um, mas ainda não saiu. Então, são poucos, tá? Uma colega perguntou, eu concluindo o curso de Libras avançado, já posso me considerar intérprete? Cansativo, claro. Eu respondi, claro que não. O fato de você ter certificado não significa que você é uma intérprete. Exatamente, Suelen, obrigada, viu? Se você não treinar, nada adianta certificado. Exatamente. Vamos lá. Julinéia quer falar. Produção, habilita a Julinéia, por favor. Bom dia, professora. Bom dia, Ju. Parabéns, viu, professora? Eu também vi lá no Instagram, lá da igreja, a senhora, lá com a pessoa fazendo, dançando. Achei a coisa mais linda. Eu chorei, me emocionei. Parabéns. É Mas a legal menina... quando você vê a interação deles, né? Você viu ela Sim, interagindo, né? eu vi É tão ela legal. interagindo e, assim, e a senhora fazia assim, um balanço, né, da música. Para ela E tinha sentir. hora que ela parava, mas tinha hora que ela também seguia, né? De acordo com a que toca na mão. Professora, para lhe ser sincera, eu já rodei o Brasil inteiro praticamente, um pouco da América. Eu só conheci uma criança surdo-cego, inclusive na minha região. Mas essa criança, pela ignorância dos pais, né? Eu creio, ou por não ter esse conhecimento, eu nem sabia. Eu não sabia. Eu vim saber agora que eu estou me informando das regiões e tal. Aqui em Brasília, nós temos bastante ou é pouca? Temos? Poucas pessoas. Não, poucas. Em relação à Poucas, né? comunidade inteira, são muito poucos. Não vou me lembrar no censo os dados, Uhum. faz tempo que eu não vejo, mas nós temos poucos, assim. A gente tem na escola do Gama, essa minha aluna foi para lá, Da L2 Sul tem. e o irmãozinho dela também, os dois são surdos cegos, no Gama. A gente tem na escola bilíngue a gente a gente tem algumas outras escolas muito pontuais. A gente tem na Ceilândia o Rafa está na Ceilândia, que é ensino E para médio, e a trabalhar gente tem muito poucos. nesse caso, tem que trabalhar com já a criança pequena ou o adulto, Depende. depende, Por né? exemplo, no ensino médio a gente tem 2 surdos cegos, deve ter mais. A gente tem no CESAS também alguns surdos cegos.
que são EJA, por exemplo. Hum. Tem alguns pré, tem alguns pós. A gente tem na Ceilândia uns poucos, acho que são 2, se eu não me engano. Não posso falar com Não, tudo bem. muita, Depois eu mas a busco gente no não site. tem, é um mundo muito Eu busco pequeno no mesmo. Sense. É. Tem uma colega, Franciane, até ia responder para ela, que ela é do Pará, eu também sou. Uhum. Na Universidade Federal do Pará tem um professor, eu não sei se ele ainda está lá, né? Sim. Porque eu tenho uma sobrinha que leciona, É. que uma vez eu vi ele conversando com a minha sobrinha, que ela dá aula lá na universidade, e eu vi ele falando, mas assim, eu não me toquei no assunto, não fui além. Agora que nós Uhum. chegamos nesse tema, que eu Uhum. tô, sabe, Você está me ligando tocando, os pontos, né? me ligando os pontos. É. Porque até quando eu vi ele conversando com ele, eu falei, mas como é que pode ensinar Sim. Libras para um cego, para um surdo cego, sabe? É. E aí tem esse porém, né? Mas então, olha, É. parabéns, professora. E antes de desligar, só Obrigada. para lhe falar que ontem eu não consegui me inscrever para me entrar ontem também para ver a, lá no Instagram a sua aula. Não Não consegui. conseguiu? Não Uai, Ju, consegui, professora. Tentei até às 20h30. Não consegui. não conseguiu entrar no grupo, Não consegui entrar no grupo, tá? mas está Da disponível no próxima, YouTube a aula. tá bom. Está disponível no Tá. YouTube. Obrigada, Aí bom você vai lá no dia meu e canal, parabéns, viu? tá Parabéns. lá disponível, tá? Assiste lá. Qualquer coisa você se chama no Que Deus lhe direct, a gente. abençoe, lhe proteja. Continua sendo essa Amém. mulher maravilhosa, essa mãe, essa professora, tudo para nós, Amém, os Ju. seus filhos. Amém, eu Tchau. recebo tudo. Ó, e aí a gente tem na universidade alguns surdos cegos também, graças a Deus, tá? Eu estava na Universidade de Brasília, acho que uns 4 anos atrás, e aí estávamos lá com os surdos cegos da universidade, entraram, eram três surdos cegos, estão lá até hoje, então continuam estudando lá. Eu não estou mais na universidade, guia interpretando, eu saí da universidade, mas tem ainda, abriu esse campo muito bom, né? E aí tem hoje profissionais que estão acompanhando agora esses que eram meus alunos surdos cegos. Então temos 4 na universidade hoje, aqui de Brasília. Então algumas outras universidades do Brasil também devem ter, com certeza. Na Bahia eu sei que tem a Janine, mas já se formou pedagogia. E aqui em Brasília nós temos 4. 4 amigos meus, pessoas maravilhosas, que estão lá estudando também, tá? Então é isso. Imaginem o caminho, né, dessas pessoas até chegar na universidade, e aí agora estão na universidade. Um deles tá já no mestrado, a mãe apoia muito, é uma grande mãe, né? Apoia muito, então tem conseguido vencer essas barreiras, está sendo incrível, tá? Então vamos lá, continuando. Aí, olha só que interessante, né? Os objetos de referência que eu estava falando para vocês. É importante que a gente tenha objeto de referência, sabe? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com um surdo cego, é muito importante que a gente mantenha o mesmo cheiro, o mesmo perfume. Por quê? Principalmente eu estou falando aqui do pré-simbólico, tá? Porque o pós-simbólico, ele geralmente é uma pessoa mais madura, adulto, que ele já teve os sentidos de distância, audição e visão, né? Mas quando é um pré-linguístico, realmente é complicado. Eu preciso manter, por quê? Lembra que esses estímulos externos podem não ajudar, os estímulos externos que eu preciso que ajude ele, vão direto no tato, no olfato, né? Então, no paladar. Então, se eu mudo de perfume todo dia com aquela criança, de novo, vou falar da criança, é complicado ele entender que sou eu. Então, é importante que exista essa manutenção
de um mesmo cheiro, sabe? Eu sempre que vou apoiar um surdo-cego ou trabalhar com um surdo-cego, eu escolho um perfume. Então, para aqueles momentos que eu estou com aquela pessoa, é aquele perfume, né? Para cada pessoa, um perfume. Eu não troco de perfume, tá? Porque para que ele entenda que quando eu me aproximar, ele vai me reconhecer já pelo meu cheiro. É muito importante que acessórios de cabelo diferente, não dá para usar. É muito importante que seja sempre também o mesmo corte, o mesmo coque, por exemplo, para uma criança pré-linguística. Porque quando ela tocar em você, porque ela toca em você por inteiro, quando ela tocar no cabelo, de repente você tinha um coque e agora ele está solto, ela vai largar com repulsa e vai dizer, não é ela, não é minha professora, né? Então a rotina de objeto de referência é muito sério isso, tá? No meu caso, eu estabeleci uma rotina com ela de perfume, quando era minha aluna criança, né? Perfume e anel. Então eu tinha um anel que até hoje eu guardo, eu não uso mais ele, era dela, sabe? Ele ficava aqui nesse dedo e era o anel dela. Então todos os dias eu ia para a escola com esse anel e a primeira coisa, quando ela chegava com a mãe dela, que eu fazia era dar a minha mão. E aí a mãe dela levava a mão dela com segurança para a minha e ela tocava. Quando ela tocava no anel, ela já corria. Corria, que eu digo assim, ela já pulava, me agarrando, porque ela sabia que era o anel e o cheiro era eu, entendeu? Então, em nenhum momento a mãe dela me entregava ela pela mão e eu saía com ela. Eu dava a minha mão, quando ela sentia, ela fazia assim, exatamente assim, ó, ela fazia assim. Quando ela fazia isso aqui, aí ela me agarrava e a mãe dela, ok, ficava ali comigo, ela já trocava de posição, de mãe para mim, sabe? Era muito interessante. E essa relação de apego e afeto existe por isso, porque você respeita a criança, né? E os momentos e o tempo dela. Então, é muito necessário que exista esse apego e confiança. Se não tiver, não tem como trabalhar com pré-linguístico. Impossível. Um pós-linguístico adulto, ele pode até... Ai, tenho que aguentar essa pessoa que eu não gosto, mas está me ajudando, tudo bem. Agora, um apego e confiança para um pré-linguístico é essencial, não tem como, tá? O pré-requisito indispensável para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem numa relação entre professor, guia, intérprete, instrutor mediador, seja ele quem for, né? E o surdo-cego. Vamos para o vídeo para você ver como... Depois eu conto a história desse vídeo, tá bom? É o Serra, Serra, Serrador. Uma brincadeira que eu criei com ela. Não o serrador, que todo mundo sabe que é uma brincadeira que já existe. Eu criei com ela essa brincadeira como? Eu vou explicar para você depois do vídeo. Encontrei o brinquedo do Léo. Encontrei. Maravilha, é um que você mostra a caixinha e ele tem que colocar as peças no lugar. Brinquedo inteligente. Até que enfim, Jesus, obrigada. Viva! Serrador! Mais? Pronto, acabou. Acabou? Acabou. Dá mão.
Que é brinquedo de novo. Tá bom, tá bom. Serra, 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 e louco, go. Serra, essa é ela, a Lolo. Gente, para chegar nesse nível aí, eu passei alguns meses tentando trazer para ela o objeto de referência, que era o quê? Vocês perceberam a almofadinha? Vocês viram a almofadinha aqui? Aquela almofadinha é um objeto de referência, era minha. Eu trouxe na expectativa de... Eu vou tentar aqui, quando eu der essa almofadinha para ela, que ela toque nessa almofadinha, ela entenda que eu quero brincar de serrador com ela. E aí, como é que eu pensava? Eu tenho que ter alguma coisa que eu referencie, que no momento eu quero brincar com ela de serrador. Porque para ela chegar nesse nível de se entregar para mim, de se jogar para trás dessa maneira, e vocês viram que ela se joga mesmo, com maior alegria, ela se joga. Foram dias trabalhando assim. Eu colocava ela na mesma posição, sentadinha no meu colo junto ali, né? Aí eu colocava... Vocês viram que eu faço Libras tátil nela? É por estímulo, tá? Ela não tem língua de sinais, óbvio. Mas eu estimulava todos os dias, porque já vinha da minha querida amiga Fátima, que trabalhava com ela na educação precoce já. Ela já estimulava também, junto com o Rubens, um outro surdo cego, que trabalhava com ela, ajudava ela. É um surdo cego adulto em contato com surdo cego criança, para ter esse contato já dos surdos cegos maiores, ensinando os menores. A Fátima fez questão disso, achei lindo o trabalho da Fátima. E aí ela já estimulava, mesmo não sabendo nada, a gente estimulava ela a aprender pelo menos o alfabeto aqui na mãozinha. Aí eu fui pensando numa estratégia, aí pensei, então, essa almofadinha vai ser a almofadinha do serrador. Toda vez que eu vou tentar fazer essa referência para ela. Aí eu colocava ela sentadinha, pegava a almofada e tentava que ela tocasse na almofadinha. Aí ela repulsa. Todo dia, repulsa, não quero. Aí eu colocava a almofadinha atrás do pescoço e tentava abaixar ela. Ela não aceitava, medo. Ela tinha muito medo de abaixar, né? E ainda mais de se entregar dessa maneira. Então, todo dia era isso. Eu fazia essa atividade diária com ela todos os dias, até o dia, o outro, que ela foi entendendo que toda vez que eu dava almofadinha para ela, que ela já começou a tocar e a brincar e fazer na boca, ela entendia que eu ia colocar atrás do pescoço dela, e quando eu colocasse no pescoço, ela podia se jogar porque eu ia segurar. Ela não ia cair. E aí você pensa, professora, e você cantando para ela, né? Nada a ver, ela não ouve, não tem problema, eu canto para ela, sabe? Porque ela não ouve, mas ela sente o estímulo. Vocês viram que em alguns momentos eu fazia na barriga dela. Aquilo ali é muita intimidade. Para chegar àquele ponto foi preciso muito tempo. E ela me aceitou. E aí quando eu jogava, eu fazia para ela sentir. Eu não estava beijando a barriga dela, eu estava fazendo estímulo para ela sentir vibração da música, entendeu? E aí eu joguei, e ela se jogava, eu segurava e eu fazia com o som, para ela sentir a vibração. E ela adora isso, e ela sentia a vibração. E foi assim que eu consegui fazer a brincadeira
do serrador com ela. Então, todo dia, depois que ela entendeu que a gente fez as referências, quando eu dava essa almofadinha na mão dela, ela já se empolgava, porque ela sabia que ela ia para o meu colo e fazer esse balanço, porque ela adora esse balanço e ela adora o pula-pula. Ela adora o pula-pula, porque ela gosta do balanço, sabe? Muito legal, né? Deixa eu ver vocês. Obrigada, gente. Muito legal, né? É muito incrível mesmo. Vocês não precisam ficar chorando, não, tá? Vocês estão muito emocionados. Parece eu. Cabral tá chorando, né, Cabral? Gente, é muito emocionante mesmo. É isso mesmo. Ixi, ela sorria, Dima. Sorria. Mas no dia que ela tava brava também, parecia um siri na lata. Saudade da minha Lolo. Ixi, todo mundo achando incrível aqui no chat. É isso mesmo, gente. É realmente emocionante, né? É incrível. Tem tantos bons instrutores mediadores dentro das escolas, sabe? Lá no Grupo Brasil também tem tantas pessoas dedicadas, é bem incrível, sabe? Tem muita gente boa nesse mundo aí, trabalhando com pessoas surdo-cegas, que tem feito grandes coisas. Aqui em Brasília tem umas profissionais incríveis, são amigas minhas, a Bárbara, a Fátima, são pessoas, a Olívia, a Neiliane, são pessoas que eu gosto do trabalho, admiro muito, viu? Vamos lá. Continuando. Aí, foi isso que eu falei pra vocês que eu ia falar da almofadinha, né? Então, a almofadinha era o meu objeto de referência diário para que ela entendesse que quando eu quisesse brincar com ela, estimular esse movimento dela, né, o corpo, fazer a estimulação do corpo, ela brincava, esticava o braço, estimulava a parte linguística também, sinalizada no caso, e estimulava também a parte oral, né, aqui, que eu fazia assim. Muitas vezes eu colocava a mão dela aqui e fazia o na mão dela, fazia para ela sentir vibrações. Tudo é por estímulo, tá? Tudo tem que ter um objetivo, como eu falei para vocês. Não é só brincar, tá bom? Depois que ela aceitou a brincadeira, foi quem? Foi a Rosilane. Não ficou mais fácil, não. Ela aceitou a brincadeira, as outras rotinas não aceitava. Aí, todo dia era rotina fazendo, principalmente da comida, era uma rotina muito difícil, ela não aceitava, sabe? Então, vamos lá. Vou pro meu slide. Deixa eu ver a hora, gente, que eu nem vi a hora. 10. Olha só. Então, entenderam o que, né? Sobre objetos de referência. É isso. É muito importante sempre referenciar, tá? Aí, as estratégias na comunicação são várias, né? Como eu já falei para vocês, mas tem algumas muito específicas para pré-linguístico, tá? É importante que a gente tenha esse esforço consciente. Então, assim, eu tenho que entender que eu sou um mediador, eu preciso expandir a comunicação dessa pessoa, eu preciso ajudar que ela entenda o que o mundo está dando de informação para ela, tá? Então, tenho que ter, assim, estratégias técnicas, criatividade, né? Além das técnicas, criatividade. Preciso respeitar também as preferências desse aluno, dessa pessoa, sempre, é isso que eu falo sempre para vocês, né? Preciso respeitar as escolhas dele. Tenho que ter sensibilidade para entender o que é específico dele, o que ele não quer, quais são as suas particularidades, o porquê ele não quer, tudo bem, vai querer de outra maneira, tá? Mas, principalmente em se tratando de criança surdo-cega, eu preciso respeitar, olha,
profundamente tudo isso, para ela saber que ela tá segura, é um lugar seguro para ela, tá? Aqui no trabalho do pula-pula, o que eu quis? Eu quis estimular, além da estimulação precoce, de ela ter essa autonomia de sentir o balanço do pula-pula e tentar ficar em pé, que é o que ela fazia, porque nós estávamos desde quando ela estava na educação precoce, que a Fátima vinha trabalhando com ela estava tentando caminhar bem. Ela não tinha a marcha bem construída ainda, então era sempre muito mole, ela estava tentando ainda. Então aqui com 4, 5 anos, ela ainda estava com a marcha muito mole, não conseguia. Então a gente fazia toda a estimulação possível, diária, segurando ela e caminhando, para ela tentar fixar a perna, né? Porque quando ela nasceu, os médicos disseram que ela nem andaria, sabe? Para a mãe dela. Porque, além disso tudo, ela nem andaria. Então a mãe dela, apesar de muito jovem, uma história muito complexa, mas ela conseguiu ajudar que ela caminhasse junto com a escola, né? Então, para trazer essas conquistas aí nesse sentido vestibular que foi perdido, tá? Tem estímulo sensorial, recepção e expressão também, porque quando eu levava ela para o pula-pula, é para que ela tivesse essa recepção da alegria, né? Que eu vou mostrar para vocês como que eu fazia, e também para que ela se expressasse, né? E eu colocava balões, que ela gostava muito, então eu aproveitava muito o estímulo do balão com ela. Então, ela colocava balões para ela sentir a textura do balão, aí ela tinha segurança quando era balão, ela pegava, e eu ficava pensando, cara, como que ela tem tanta segurança com o balão? E se estourar, né? Ela não tem a noção de que pode estourar. Como ela não ouve, ela não assustava, entende? Quando estourava. Então, ela gostava sabe? Do balão fazendo assim. Então, era muito legal. Aí eu colocava alguns balões no pula-pula e fazia estímulos físicos e ela se alegrava. Vamos ver o vídeo? Ah, ela pegando com o pé, você viu? Meu Deus! Tá querendo sambar, é? Tá querendo sambar? Parabéns, Lulu! A Lulu tá ficando em pé. Pula, pula, pula! Lá? De novo?
Legal? Viu o estímulo? Que legal? Ela se anima, né? Ela adorava. Ela se sentia bem estimulada, era bem legal. Ela gostava muito. Muito legal. Ah, tá bom. Legal, Júlio. Se der, a gente pode mostrar, sim, sua interação. Que legal. Vamos lá, deixa eu ver. Eu trouxe alguns... isso tudo que eu estou mostrando é para vocês terem ideia, tá? De rotinas e como que faz, mas assim, é muito superficial, né? Muito superficial. E são escolhas, algumas poucas escolhas que eu fazia, que eu estou trazendo, né? Não dava para trazer tudo, mas eu escolhi algumas coisinhas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Porque a gente está falando do pré-linguístico, tá? A gente entrar no pós-linguístico é outro universo. Aí é outro mundo. A gente está falando, por enquanto, do pré-linguístico, tá? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Como que eu fazia, né? Eu pensava em várias rotinas e em várias estratégias, né? E aí, eu fiz uma vez uma rotina pensada mais especificamente e eu anotava para que eu não esquecesse. E aí, eu fiz assim, ó, por exemplo... a minha rotina de segunda a sexta com ela. Então, eu colocava, por exemplo, na segunda, o lanche, a caixa de antecipação, que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Cara, minha caixa de antecipação. Criei uma caixa chamada antecipação. Porque eu pensava, cara, eu preciso fazer de alguma maneira que ela entenda que antes disso eu preciso fazer isso. Quando eu quiser que ela faça isso, ela precisa entender que precisa disso. Então, eu quebrei minha cabeça. E fui lá na escola, não tinha muito recurso, né? Era eu que comprava, né? Na escola, muito não. A escola não tinha nenhum recurso. E aí, tinha coisa que não dava, cara. Peguei brinquedo da minha filha, fiz tanta coisa. Aí, peguei uma mesa quebrada da escola. Sabe aquela parte tem a mesa da escola, mesinha dos alunos? Tinha uma quebrada que eu achei, aquela parte pesadona de cima, e eu peguei aquilo ali, fiz uma maquete. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, por exemplo, né, na rotina, na segunda, eu pensava em fazer o lanche primeiro, quando ela chegava a rotina do lanche, todo dia era muito difícil a rotina do lanche. Aí fazer a caixa de antecipação para tentar fazer com que ela conseguisse entender para escovar o dente, pentear o cabelo, né? Se precisasse trocar fralda, muito complicado. Aí tinha alguma atividade de estimulação, né? Eu tentava fazer com ela ou alguma brincadeira. Aí vinha, na segunda, por exemplo, tinha um pula-pula, tinha bolonas na escola, eu pedi para a diretora, ela comprou para mim. Bolas grandes, né, gigantes, que eu colocava ela em cima. Gigante não, sabe aquelas bolas de zoológico, que a gente vai no zoológico, aquela bola maior assim? Então, ela era pequenininha, né? Aí eu colocava ela em cima e ficava fazendo com ela esse estímulo, né? E ela adorava, esse ela gostava. Com muita segurança, precisou de uma rotina também até ela entender que ela não ia cair, pender para os lados, que eu segurava. Foi bem legal. Então, essa era a rotina, por exemplo. Conseguia todos os dias, professora? Não. Não conseguia. Eu mantive o ideal sempre, mantive a minha rotina, mas ela tinha momentos que não queria uma rotina. E apesar de, ainda assim, eu estar colocando isso na rotina, ela precisava sair um pouco, porque ela precisava de... ser equilibrada, ela não estava bem, né? Ela precisava desse equilíbrio, ela precisava de reestruturar, porque ela estava nervosa, acontecia dias que ela estava com muito sono, natural. Aí eu tentava fazer ela dormir, eu colocava aqueles tatames para tentar fazer ela dormir. Muitas vezes ela não conseguia. Então, enfim, cada criança é um mundo, tá? E aí eu fazia essa minha rotina, por exemplo, né? Aí... Olha só, gente. Lembra que eu falei dos papéis, que eu fazia confecção de material? Tudo eu fazia confecção de material manual, tá? Lembra dos papéis? Olha aí. Ó, hoje eu escrevi, ela sabia
que estava escrito, gente? Não, mas eu escrevia, porque eu estimulo o tempo inteiro, inclusive a mim, porque não é fácil, tá? Então, hoje a Heloísa brincou com as... Aí tinha papéis que ela... das texturas que ela não suportava, ela rasgou várias vezes isso. Ela puxava e rasgava esse meu trabalhinho, eu fazia de novo na coordenação, fazia tudo de novo. Sempre tinha essa folha com estímulos para ela. Olha lá. Olha que interessante, olha aí comigo. Todos os tipos de material que eu coloquei para tentar estimular. Ela não gostava desse que faz assim, ó, trrr, sabe esse papelão de presente? Fazia trrr, ela não gostava. Olha lá o plástico que eu falei, que ela tinha repulsa, e o papel fita, que ela não gostava. Como é que eu... Não, fita não, ela gostava. Qual o nome dele? Seda. Papel seda, que ela... ela não gostava. Do barbante ela gostava, eu tentava passar o dedo dela, ela gostava. Tirava rápido também, não muito paciente, não tinha paciência. Mas ela conseguia fazer na textura do barbante, o caminho que eu fazia de brincadeira, assim, né? Fazia uns caminhozinhos, ela conseguia. Aí aqui, óbvio que ela não enxerga, ela não tá nada, mas eu fiz para ela, coloquei na parede um H em português, o H em libras, que eu mesma fiz do IVA, o H em braille, para ela tentar sentir, né? Tudo isso é estímulo, tá, gente? Ela não tinha língua. Tudo é estímulo. Heloísa escrito com letrinhas de plástico, para ela sentir a textura da letrinha e as dimensões da letrinha em 3D, Heloísa. E ainda fiz Heloísa em braille, para ela sentir. Esse braille eu fiz com feijão da cantina da escola. Feijão. Ai, gente, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Que vocês devem estar falando que essa professora é doidinha. Como é que ela faz? Olha as coisas que ela faz, gente, com a mão. Tudo com a mão. Gente, não é isso. Porque vocês sabem que muitos de vocês são professores, cara. É nós com nós, minha filha. Se vira, sabe? Porque não é fácil não, gente. Quando eu olho pra isso aqui hoje, cara, eu olho, cara, olha isso, tipo, né? Muito interessante, cara. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Professora Aline, você está na minha lista. Maria, qual lista, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus. Ah, numa lista boa, ai, que bom, numa lista boa. Preciso lhe encontrar na vida para um abraço demorado. Você é minha ídola, Maria. Eu sou tão errante nessa vida, Maria. Sim, Iris, lembro o autista, sim. Rotina, atividade de vida diária, né? O autista precisa muito, né? Deixa eu ver. Professora, você é muito criativa. Eu tentei, gente, ser criativa em várias séries, porque eu peguei algumas séries, né, e cada série a gente vai se dedicando de uma maneira, né, gente, a gente se vira, né, professor se vira, cara, professor é um grande ser humano, né, como o professor deveria ser valorizado, né, gente. Olha só, se vocês estão achando legal isso, olha a sala, eu acho que eu trouxe, deixa eu ver se eu trouxe foto pra vocês. Ai, gente. Olha só, deixa eu ver se eu trouxe. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu coloquei no slide. Ah, trouxe. Gente, olha. Olha isso, gente. Ela é surdo-cega e eu fazia todos os estímulos visuais. Pra quê? Pra estimular. Ela tocava todos os dias em todos esses estímulos visuais. Olha isso, minha sala. Ai, cadê? Aqui. Olha isso. Olha aqui, ó. Todos os dias ela chegava e eu fazia pistas com ela. Essas pistinhas, ó, aqui não dá pra ver, mas aqui é um número em EVA, número 5 que eu fiz. Aqui, tá vendo que
essas pistas a gente usa para fazer estimulação precoce ou atividade de vida diária, tá? Com os alunos que têm essa necessidade, por exemplo, o autista. Pistas são muito importantes. Então, qual a pista, né? Por exemplo, a hora do lanche, a pista para o lanche. Você vai tirar aquele material que você criou de pista, né? Ele vai ver um prato e uma colher lá, desenhado, ou se é evidente, né? Ou, no caso de um cego, um desenho em relevo, enfim. A pista deve ser o lanche, então. Aí você faz o que? A antecipação, entendeu? Para a rotina dessa criança. Isso são pistas, que a gente chama de pistas. E aí, tá vendo aqui, ó, números 1, 2, 3, eu fiz até o 10 para ela. Ela tocava, ela não entende, mas eu todos os dias tentava com que ela tocasse para ela compreender a rotina, né? Aqui, tá vendo essas florzinhas, ó, do lado, vou passar aqui, ó, viu? Essas florzinhas eram de EVA, e aí eu brincava com ela ali no céu, que eu construí no céu e na terra, vocês estão vendo ao lado aqui, ó. Ó. A árvore, e eu tentava trazer essas florzinhas pra cá, pra ela construir o jardim. Umas 3 vezes na semana eu fazia isso. Era bem legal. Essa aqui era a minha sala. Muito legal, né? Ah, legal! Olha as pistas. Tá vendo aqui, ó? Tinha o H que eu coloquei do lado, a pista. O H da Elo. Eu sempre... A minha rotina com ela era primordial para mim que ela aprendesse pelo menos em língua de sinais o H. Então, todo dia, e tudo que eu fazia dela tinha um H, de EVA ou de letra 3D, de alguma coisa que ela pudesse compreender. E o H, todo dia eu fazia na mão dela o H, todo dia o H. E ela começou a compreender que o H era a letrinha, era uma coisa que fazia parte dela, né? E ela gostava, ela passava um tempo assim na parede fazendo assim, ó. Tentando reconhecer. Era bem interessante. Ó, assim as pistas, viu? Como que eu fazia? Ó. Aqui, gente, não dá pra ver direito, mas, por exemplo, aqui o sol, tá vendo? Significa o sol, significava... Eu estava tentando que ela entendesse que o sol é porque lá fora, que nós iríamos lá fora brincar, tomar um sol, entendeu? Aí, quando eu queria ir lá pra fora com ela da sala, eu ia na pista, pegava a minha pista, fazia ela pegar... Não entendia que era sol, óbvio, né, gente? Ela não sabe o que é o sol, ela nunca viu, né? Mas eu dava essa rotina para ela. Aí, depois disso, fazia ela colocar e eu saía com ela lá para fora. Aí ela sentiu o clarão. Ah, então isso eu já estimulava para que ela compreendesse, tentando que ela compreendesse que isso era o sol. Sol, palavra sol não, mas algo que faz parte lá do outro lado, entendeu? Aqui, gente... Eu vou deixar vocês darem uma olhada. Olha isso, vai. Tenta ver isso aí. Olha, Rô, olha lá. Eu sou cega assim. Tu é cego sem óculos? Eu também. Ih, não consegue ver nada. Nem daqui você não consegue, né? Igual eu. Então eu ainda conta não. Vamos ver se vocês entendem o que eu quis aí. Gente, que loucura. Olha isso. Olha essa caixa de antecipação que eu criei. Meu Deus do céu. E o tanto que isso era pesado. Porque é a parte superior de uma mesa de criança da escola. A confecção de material é um dos recursos principais. Gente, eu confeccionava muito material, porque isso é estimulação. Para atendermos às necessidades de adaptação na estrutura de aprendizagem, numa rotina de vida diária para a criança surdo-cega. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos ver se você vai... Primeiro, antes de eu falar, deixa eu ver se você vai entender. Ai, gente. Deixa eu ver. Alguém entendeu? O valor não ser visível a curto prazo, pode não ser, mas certeza que marcamos a vida de muitas crianças com pequenas coisas. Tenho certeza também. Uma vez fiz uns peixes tortinhos de EVA, e uma vara de pescar. Todos pescaram e amaram. Semanas depois levavam os peixinhos no bolso para brincar. Pois é. Todo mundo vai lembrar um dia. A tia Carla fazia peixinho na vara, né? Foi muito legal. Muito boa essas pistas, banana, fralda, etc. Isso. Alguém entendeu? A minha mesa de antecipação. Lembram sobre o que é antecipação? Já falei? Okay.
Dormir, comer, pentear cabelo, trocar fralda. Isso, Karen. Isso, muito bem. Para antecipar a rotina dela. Perfeito. Então, olha só, exatamente isso, meninas. Ó, vou abrir para você maior. Vamos lá. Venham conhecer a minha caixa maluca. Ó, eu vou passar o mouse. Dá pra ver, produção, quando eu passo o mouse? Dá, né? Ó, a colher, eu fiz no intuito de que ela entendesse e me ajudasse a comer, porque ela não gostava de comer. Por ela só comia biscoito maisena. Não gostava de comer. Então, toda vez que eu ia tentar dar comida pra ela, a mãe dela me ajudava também, eu sentava ela no mesmo lugar, aqui, nesse lugar, e a caixa estava na frente dela. Eu não deixava ela tocar em tudo que ela queria, não. Eu direcionava, tá? Então, por exemplo, a colher, direcionava. A colher. Ela não gostava, tirava, brigava, gritava, não gostava. Até com os dias, ela foi pegando. Aí, quando ela conseguia pegar na colher, ela fazia assim. Aí, isso pra mim já era o suficiente. Porque significava que eu tirava a mesa, a tábua de antecipação, a caixa, e colocava o prato na frente dela. Aí, a gente tentava dar a colher para ela tentar comer. Aí ela jogava, não queria comer. Então, essa rotina diária, até ela tentar comer. Aí tinha dia que não dava, ela não conseguia mesmo. Aí a mãe dela sentava na frente dela, virava ela para ela e abria a boca, fazia ela comer. Ela precisava entender que a comida é importante, entendeu? A comida é o lanche, tá? Da escola, ou o almoço, que ela almoçava também. Aí, por exemplo, na hora da fruta, que eu sempre gostava de dar uma fruta para ela ali pelas 10 horas da manhã. Aí eu trazia uma fruta e fazia ela tocar nessas frutas para ela entender quais eram. E elas eram essas frutas aí. A escovar o dente era um caos. Ela não aceitava de jeito nenhum, mas eu sempre antecipava a escovação para tentar. Não, tinha dias que eu não conseguia levar ela para escovar. Depois eu falo do pente. Tá vendo a mesinha? Tem uma mesinha aqui, ó. Uma mesinha. Móveis da casinha de boneca da minha filha. Essa mesinha era para quando eu queria que ela sentasse na mesinha, sentasse na cadeira, na mesinha, para começar a caixa de antecipação. Então, ela tocava ali, né? Aqui, ó, a fralda, quando a gente queria tentar trocar a fralda dela, né? Para desfraldar, para tentar levá-la ao banheiro. Então, para tirar a fralda, eu fazia ela abrir a fralda, mexer na fralda para entender que aquele momento seria de... E aí fazia ela tocar na fralda dela aqui no corpo. Vamos ao banheiro e lá tentar tirar. Ela não aceitava. Ela não aceitava. E todos os dias isso. E demais partes, gente. Demais. A caminha, porque eu queria que ela dormisse. Eu tentava fazer ela dormir, né? Aqui, creminho. Aqui, eu não me lembro o que é. Não tô conseguindo enxergar direito. Como eu já falei, eu sou deficiente visual, né? De um grau altíssimo, então tem coisas que eu não consigo perceber. O balão é o item preferido de brincar dela, lembra? Então, na hora do balão, para pegar no balão, era hora de brincar. Ela já entendia, ela gostava, porque eu já tinha balão cheio ali, já pronto. Tocava, ela pegava, e aí eu já dava o balão. Ela entendia que era o balão. E aqui, ó, tá vendo letrinha? Letrinha do aniversário da minha filha, que eu peguei. Aí tirei essas letras do conjunto de alfabeto da minha filha e construí em 3D para ela tocar. Todo dia, antes de tudo, primeiro passava pelo nome aqui, ó. Do H, E, L, e depois eu fazia na mão. H, E, e ela tirava e eu voltava, L, O, I, S, A. E era assim, gente, essa rotina, viu? Agora, do pente, por que eu falei que eu faria depois? Porque aqui deu trabalho. Aqui deu trabalho. Depois eu mostro pra vocês. Aí, eu usava esses recursos. Lembra a almofadinha que eu te falei? Aqui. Aquela. A almofadinha. O balão, que ela gosta muito de balão. Então, era uma grande sacada, o balão, tá? A almofadinha era do Serrador, como vocês já viram. E aqui, sabe aqueles brincadeiras de festa, aqueles frufrus?
eu brincava com ela de dançar. Então, na hora de dançar com ela, ela ria porque eu rodava ela, tudo, eu jogava um frufru nela. Primeiro eu deixava ela tocar, ela já sentia que era o frufru e ela gostava. Aí eu colocava aqui nela, fazia ela enrolava ela, brincava, fazia chapéuzinho, ela aceitava tudo. Na hora de brincar, ela entendia que a gente ia rodar. E ela ria pra trás assim, tinha que segurar ela, senão ela caía. Ela adorava. O frufru era para indicar a dança, que a gente ia brincar agora de dançar, de pegar e fazer, mexer, sabe? Era bem interessante, bem legal, ela adorava essa parte. E esses sistemas, então, de comunicação que eu fui criando com ela, vocês viram o quanto isso foi, né, importante, porque realmente era estimulante, sim, tá? Posso não ter tido grande êxito em alguns momentos, é verdade, mas todas as tentativas foram bem-sucedidas. Por quê? Porque com certeza foi plantado para o próximo professor que estaria com ela, inclusive hoje é uma professora surda, que é muito legal que esteja com ela uma professora surda, né? Também, ela até me pediu dicas, uma vez ela me procurou, professora, oi, sou a professora dela, queria ver com você se me dava algumas opiniões. Com certeza, eu fazia assim, 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 se você fizer isso, 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 foi bem legal, a gente fez uma troca, e hoje ela tá com ela aí há muitos anos, e ela é muito boa com ela, tá? Por isso que esse é um treino diário, é uma atividade diária, né? Esse reconhecimento de recurso de antecipação, de atividade de vida diária. Produção, o próximo vídeo qual é? Deixa eu ver, esse aqui que tá aí no slide. Não, não é esse não. Será que eu não te mandei? Viu por que eu falei pra você segura o pente aí? E aí, o que você achou? Você viu a frustração dela? Me solta, professora. Ai, que saco. Aí escondeu a mão. Você viu? Ai, gente. Você viu? É sem áudio mesmo, não tem problema não. É porque eu procurei ele aqui no YouTube e não passou áudio. Sem problema. Eu tava falando o que eu fazia, eu tava falando, só narrando. Vamos brincar, vamos
escovar o cabelo. Não, assim não, volta. Não, vamos lá, Lulu. Eu estava só estimulando. Não, ela não suportava o cabelo, tocar no cabelo. E ela tinha essa dificuldade de toque no cabelo, de pentear. A mãe dela chegava exausta ali, não consigo pentear o cabelo dela. Olha, tão fininho, quebrava assim, de tão fino. Ela não conseguia, então fui trabalhando esse estímulo. Gente, isso aí foram, acho que 2 meses tentando. Fazendo isso aí quase que diariamente. Chegou um momento que depois de tanta rotina, ela aceitou o pente. Ela aceitou. E aí eu sentava ela aqui entre as minhas pernas e de costas para mim, né? E já começava tocando. Quando eu tocava, eu ia tirando, que a mãe dela só enrolava e fazia qualquer coisa. E eu peguei um monte de frufru da minha filha, fiz uma caixinha cheia de tic-tac, um monte de como é que chama? Lacinho, coisinhas, frufrus. E aí ela começou a aceitar. E aí eu tirava e começava a pentear bem da pontinha. Ia penteando, ela meio angustiada no começo, mas ela não fazia assim não, para tirar. Ela foi aceitando até que ela aceitou. Aí, quase que 3 vezes por semana, eu que penteava o cabelo dela. Eu que tirava os nós, eu que arrumava, fiz a pontinha, sabe? E aí ela saía de lá toda emperiquitada. Todo mundo na escola, ai, que linda, a Lolo tá linda. Ela já estava acostumada com o pessoal, né? Ela já ria, era bem legal. Criança não gosta de pentear cabelo. Quem gosta, né? É isso, ela é criança, isso mesmo. Ai, gente, era muito legal. Legal, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Criança odeia pentear cabelo, exatamente. Ela é criança, sendo assim. Aí com ela, no caso, não dá pra você falar, vai pentear assim, chega, né? Então é todo dia aquilo. Vai, Lulu. Não. Quero. É criança, né? Olha, a Rejane corria da mãe. Não suportava. Ai, gente. Vamos lá, agora eu vou falar com vocês. Chega de conteúdo por hoje, que nós estamos cansados. A gente vai parar aqui nos recursos de antecipação, porque aí a gente entra em outros aspectos, que é pós-linguístico. Então, até aqui, sobre o pré-linguístico, vamos lá. Quem quer levantar a mão para falar? Se você for falar de alguma experiência sua, evita falar o nome, tá? Porque às vezes a pessoa não quer ser exposta, né? Então, quando eu falo da minha Lolo, eu falo porque eu tenho direito de imagem, tá? Assinado pela mãe comigo desde sempre, tá no meu canal. Mas se você não fica falando o nome, eu conheço fulano da universidade, não sei o quê, porque às vezes a pessoa não está disponível para ficar sendo exposta, tá bom? Tem que ter esse cuidado com o direito de imagem, gente, tá bom? Então, vai lá. Vamos lá. Agora eu tô aqui para vocês. Não vou mais falar de conteúdo por hoje, não. Já chega. Dúvidas? Comentários? Dúvidas? Acabou minha água. Karina, vamos lá pro banho. Muito difícil, muito, extremamente, mais do que você imagina aí? É difícil. Agora, tinha outro momento do banho também, o que ela gostava muito que eu fazia? Mangueira. Essas imagens eu não trouxe porque eu deixava ela mais à vontade, né, com o biquininho dela, então lógico que eu não ia trazer. Mas ela adorava mangueira. Eu pegava uma bacia das servidoras lá da escola, eu pedia para elas uns baldes, eu ia lá para trás do terreno da escola, pedia pro dos meninos fazerem para mim uma mangueira grande, né, eles tinham uma mangueira pequena e uma maior, eles ligavam para mim a grande. Aí eu trazia a ponta da mangueira lá, colocava ela na bacia. Quando eu tentava fazer a antecipação do biquíni com ela, a toalha, para tentar ver se ela queria, né? Tinha dia que não. Mas
quando estava muito calor, e com a permissão da mãe, junto comigo, inclusive, tá? Ela aceitava, e aí ela queria muito. E aí a gente ia levar ela lá pra trás, eu e a mãe, e aí a mãe ficava super satisfeita, né? Imagina, que mãe que não gosta, né? Quando a professora trata tão bem, né? A filha, né? E ela também queria. Sabia que ela gostava de brincar, porque em casa ela também adorava. Aí foi. Aí, gente, tinha bacia, a gente colocava ela dentro ou de um balde. Aí começava a molhar o dedinho dela. Aí pronto, ela já entendia que era água, minha filha. Já foi. E aí eu aproveitava a água e fazia com ela. Eu me molhava toda, gente. Eu saía da escola uma suja imunda, sabe? E é isso. Professores de crianças assim têm que saber que é assim, né? Aí eu aproveitava isso, a água. Ela gostava muito de brincar, de bater, né? E eu aproveitava para fazer o sinal, né? E aí, o tempo inteiro eu estimulava ela a fazer o sinal. Dentro da água, fazer o sinal de água. Então, desse banho, ela gostava, desse banho. Agora, do banho do chuveiro, no caso dela, e aí a gente tem outros, cada um tem uma maneira, né, de não gostar do banho, ou de gostar do banho, mas no caso dela específico, ela até que não tinha problema com o banho do chuveiro, não. Mas também tinha dias, e tinha dias que ela não queria ter água quente, não, ela queria água gelada. Então, era todo dia um dia diferente para ela, gente. Para a mãe dela. Não era fácil, não é fácil. Ficava, Carla, toda molhada. Toda suja de terra, porque eu levava ela pro terreno lá de trás da escola. Ai, gente, eu fico lembrando das coisas, né? É muito interessante, né? Deixa eu ver, dúvidas de vocês, deixa eu ver aqui. Banho deve ser também bem difícil. Sandra, deixar que a criança toque no seu cabelo também estimula, né? Se ela gostar de textura de cabelo, Sandra. Ela pode ter repulsa de textura de cabelo, vai depender. Cada surdo-cego é muito único. É impossível você fazer qualquer estrutura técnica de ferramentas, estratégias pedagógicas para todos. Nunca vai acontecer, tá? Você pode até ter uma estratégia pedagógica para atendimento ao surdo-cego na sua escola. E todos eles que vierem para a escola vão ser diferentes um do outro. O professor tem que trazer, apesar dessa estratégia geral, ter as suas próprias estratégias para adequar o aluno que ele tem, senão não vai acontecer. Então, depende muito da textura do seu cabelo. Entende? Cabelos crespos, lisos, enrolados, ondulados. Cabelos amarrados, soltos, cabelos curtos, cabelos com texturas totalmente diferentes um do outro. Então, ela vai gostar? Não sei, vai depender do aluno, tá? A Maeli. Como foi para ela na hora da troca de professor? Ela aceitou fácil a mudança? Ela foi para um lugar que era mais próximo da casa dela, porque era muito longe, né? Comigo. Eu lembro que a mãe dela, quando a gente se falou sobre isso, como foi a professora surda, ela já tinha estratégias muito boas, então ela disse que não foi difícil, não. Ela trocou algumas vezes de professor, então ela veio da Fátima, aí foi pra mim, e aí depois foi pra essa, sabe? E não dá pra ficar trocando o tempo inteiro, né? Então foi bom pra ela. Julineia. Então se torna uma professora, cuidadora, mãe e amiga, né? A gente acaba participando muito da vida da mãe também, sabe? E é bem complexo isso. Carla. Ah, tá. Eu ficava toda molhada, né, Carla? Legal, Edna. É verdade, que lindo, prof. Banhos são estímulos.
Essa blusa é da equipe. Essa aqui que você tá falando? É da equipe. Não dá para vocês terem. Não vende. Deixa eu ver agora, Nayara quer falar comigo. Nayara. Acho que não tá. Oi, professora. Oi? Como é que vocês fazem para inserir essas crianças com outras crianças? Porque eu mesmo morei a vida toda em cidade interior, né? A única criança deficiente que tinha na minha cidade, ela tinha síndrome de Down. Mas o povo não tinha esse negócio essa metodologia ainda, de entender que a criança com síndrome de Down é uma criança normal, como todas as outras e tal. E aí eu e assim, falando a gente, porque eu e meus colegas, a gente nunca teve acesso a essa criança. E eu só fui ter acesso a crianças deficientes quando eu cheguei em Brasília, no meu terceiro ano, que na minha sala tinha uma colega minha que era síndrome de Down. Para mim foi bem impactante. Eu tive medo, eu É tive uma mesmo, rejeição, Nayara. porque eu cresci entendendo que criança com síndrome de Down é, tipo, tratado como um bicho, assim, né? Tipo, igual aquele povo de circo antigamente. Para mim foi bem Caramba, difícil. E é mesmo. depois eu fui no César, né? Fui fazer matéria no César, e aí foi quando eu conheci o povo que fazia Libras. Ai, me apaixonei. Queria mais nunca ir embora do César. Queria ficar lá aprendendo, tanto que eu falei, né? Que eu achava que sossego só Libras e Braille já estava bom. No E César aí aqui hoje eu de queria Brasília? saber, sim. Uhum. Aí eu Lá é queria legal, entender. né, Nayara? Ai, lá é perfeito, É... gente. Eu A nunca Bárbara, tinha. você conheceu a Bárbara? Não, assim, é porque assim, eu fazia umas matérias, como eu estudei na Bahia, Uhum. o diário daqui da Bahia não tem algumas matérias que tem em Brasília, né? E aí eu tive que Ah, refazer essas matérias. Aí lá tem uma sala lá só para eles, né? E aí eu é, ficava sentada lá, é. observando eles conversando. Eu nunca tinha visto deficiente visual na minha vida. Fui ver lá, na minha cidade Caramba, não que tinha, assim. coisa, hein? E aí, para mim, tudo é novo. E aí, eu me apaixonei. Foi lá que eu me apaixonei por Libras e comecei a me interessar. Nesse processo todo, eu me formei em comunicação social, Uhum. participei da conferência de comunicação e lá eu conheci mais um grupo, né, deles que estavam lá com propostas, né, para melhorar e tal. E aí eu fui conhecendo e depois resolvi fazer pedagogia e tem Libras. Ai, amei. Aí eu, tudo que tem Libras eu participo, mas eu não conhecia surdo-cegueira. Surdo-cegueira, eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido Mas falar assim. nem na faculdade? Eles Não não abordam falavam? tanto isso. Eles abordam mais a parte de Libras, Viu? Por isso que eu falo que é bem vazio mesmo. um mini mundo de minoria dentro de minorias, né? Que nem as minorias conhecem a surdo-cegueira. É, É complicado isso, né? ai, demais, assim, tem coisas que você nunca vai ver. E aí, assim, né, eu já tenho um sobrinho que ele estuda num colégio e eu vejo que lá o colégio dele tem muito autista, sabe? E já É, existe a interação é, dele. Eles estão num é, colégio particular, é diferente do que no colégio público, né? é. Aí eu já vejo que essa interação. E para quem está indo para o colégio público, assim, como é que faz essa interação? Como é que vocês explicam? Tipo Essa, assim, essa tenta coisa é envolver todas muito. as crianças. Essa questão, Nayara, é muito do dia a dia, sabe? É muito da escola, de que tipo de aluno vai estar ali. Se são alunos que têm essa educação de base, né? Olha, uma criança com deficiência é uma criança, né? Ou uma criança com deficiência, ai meu Deus, eu não sei lidar, né? Vai depender É, muito. E aí, depende desse contexto da escola. Agora, por exemplo, ela estava comigo numa escola bilíngue. Então, é, tinham os outros alunos que eram surdos. Alguns olhavam de longe e achavam incrível, e outros que eram crianças, como ela, tentavam se aproximar, e eu tentava trazer essa proximidade com ela, mas ela não queria. Ela não queria. Aí chega um momento que eles não querem mais se aproximar, mas eles estão de longe olhando, acham legal. Às vezes comenta, falava assim,
Ai, gente, que Aí eu bonitinho. falo, cega. Aí eles, os pequenininhos faziam muito isso, aí eles, Para tentar entender. Ai, que meu Deus do céu, são crianças ainda, né? tudo, e cega? 2? Eles faziam, né? Aí eu explicava para eles, era todo dia. Quando eles entendiam isso, alguns chegavam, eu lembro muito que tinha uns 3, eles vinham todo dia na janela. Eles eram muito curiosos, esses 3. Aí, eles pequenininhos, aí eles faziam assim, e eu tava lá com ela, tudo. Aí eles ficavam falando entre eles assim. Aí, aí falavam alguma coisa entre eles, né? Então todo dia eles iam lá vê-la. Aí fazia para mim. Aí eu falava. Aí eles faziam assim, tipo, todo dia, gente, eles falavam, ela vai comer? Vai Oh, comer. Então, assim, tinha uns que queriam interagir, outros não. Vai depender, tudo isso depende muito da dinâmica da família também, né? De é uma como a parceria, família, né? dinâmica do ambiente que vocês vivem, né? Por exemplo, lá na sua cidade, como você disse, né? Não tinha nenhuma noção de como eram pessoas diferentes do padrão que você conhecia, por exemplo. Porque até uma pessoa que é diferente fisicamente já assusta algumas pessoas que vivem num padrão. E não existe padrão humano, gente. Humano é um ser despadronizado, né? É, Mas tem lugares ainda que vive esse padrão, que se alguém só porque é gordo, ele é despadronizado ali, já não cabe no lugar. Ele já fica sendo a, mi- criticado. Sabe, a minha mãe, ela, na cidade lá do meu pai, até hoje, 2023, lá no Rio Grande do Sul, é, existem lugares que uma pessoa preta é o neguinho. é, E ele é diferente. Ele é diferente. Ele é visto diferente. é. É desconfiado. E você A fica minha mãe, pensando, é é, mesmo? É assim. Vamos aproveitar, abrir câmera para o print enquanto a Nayara fala comigo. E é A isso, minha sabe? mãe, ela ficou assustada quando eu abracei o síndrome de Down, eu beijei assim, porque eu quebrei barreiras, né? Eu conheci o novo e, É, tipo, pra mim. E minha mãe ficou assim, menina. Tipo, porque minha mãe também nunca teve costume de ver isso. A geração dela não teve síndrome de Down na minha cidade. Depois a minha geração tinha uma criança, mas a gente não tinha acesso. E eu passei um ano, né, estudando, e aí a gente estava no shopping, eu encontrei minha colega, e minha mãe ficou assim, assustada, sabe? E eu, oxe, gente, é cara, como que. normal. Mas Aí imagina, né? eu nem Você melhor. jovem, não tinha Aí informação. Imagina a sua mãe, né? A eu, geração minha dela mãe. naquela cidade. Elas são mesmo. Dá para Aí eu, gente, entender. eu, gente, eles não fazem nada, não são pessoas normais, eles têm alguma dificuldade. E essa menina, ela até se formou em Brasília para pedagoga. Ela falava 5 idiomas, assim. Então, ela era muito mais evoluída do que eu. Uau! Show! Era uma Lista parceria bem liberada aí, colégio pai. gente. Meninas, tentem de novo na lista. Se não conseguirem, já entrem em contato lá com a secretaria, tá? Nayara, então essa interação realmente vai de quem quer, né? Eu conheço É, pessoas, tá? Isso é, infelizmente, eu conheço pessoas que não chegam nem perto. Por exemplo, de um surdo cego. é, Eu já vi, tá? Tô falando do que eu vejo, das minhas experiências. Não falo da experiência de ninguém. Eu falo da minha vida. Então, eu vi muito, vejo pessoas que não chegam nem perto, com o discurso de que tem dó, que eu não sei o ai, que é meu Deus, pior. Eu tem não sei o medo que é também. pior. Eu não sei o que é pior. Se é você confessar que você tem dó, ou é se você confessar que você não tem estrutura para isso. Então, assim, Complicado. pessoas que, inclusive sabem língua de sinais, esses surdos cegos sabem língua de sinais, mas eles não aceitam que toque na mão deles, não quer contato. Entendeu? E aí, é o que eu te falo sempre aqui, né? Não julgo. Cada um é cada um no seu espaço, e cada um sabe de si, né, gente? Mas, sim, tem, entendeu? Tem pessoas que não gostam,
só porque alguém é surdo, ele já não consegue lidar com ele? Só porque é surdo. Imagina se é surdo cego. Então, depende, é isso. Essa interação vai depender muito de cada um. Não tem uma regra, né? Não tem uma receita. Empatia e sensibilidade que eu É, falo. Tem que ter muito, né? E nada também de ficar de coitadismo, é chato também. O capacitismo também incomoda, sabe? Não. Ah, que linda, ela é síndrome de Down. Oi? Que linda, ela é síndrome de Down? Não. Nossa, que menina linda. Pronto. Porque ela é uma menina linda, sabe? É igual, você sabe que muitos anos esse discurso foi visto na sociedade que, nossa, como ela é bonita, né? Pena que ela é gorda. É. Todo gordinho tem um rosto bonito. Já ouviu falar nisso? Ai, é horrível, gente. Isso é um preconceito descabido. É um absurdo. Todo surdo é nervoso. Tudo preconceito velado, entendeu? Nossa, essas pessoas com síndrome de Down são tão fofinhas. Ah, para, gente, me poupe. Ninguém aguenta mais esse discurso, sabe? Ninguém com síndrome de Down é fofinho, não, filho. Ele pode ser um ser humano fofinho ou um ser humano, enfim, nervoso. Não significa que é porque ele tem síndrome de Down que ele é fofinho, né? Nossa, como é difícil, né? Essa pessoa com deficiência intelectual, nossa, é cadeirante. Não, nem todo mundo com deficiência intelectual é cadeirante. Ou, caramba, precisamos de uma rampa, porque tem um cadeirante aqui. Cadeirante só precisa de uma rampa? Entendeu? Então, esses mitos, essas frases capacitistas e arrogantes, têm que ser quebrada. E o pior de tudo é que é uma arrogância velada de respeito. Mas de respeito não tem nada. Só tem inverdades aí. Mentira. Ah, tadinho, né? Não, vamos ajudar, né? Porque, coitado, ele é cego, né? Oi? Não, ele é um homem que se ele precisar de apoio para algo na vida, cara, vamos te ajudar. Você precisa de quê? Não é porque ele é cego. Agora, se o ser humano vem e fala assim, gente, eu sou cego. Alguém aí pode me ajudar a passar aqui a rua? Porque tem muito carro? Claro, cara, com certeza. Como você prefere? Pega aqui ou aqui? Não, eu pego aqui, cara. Beleza. Vamos lá? Vamos. E vai. Obrigada, de nada. Deus abençoe, valeu. Normal. Haja naturalmente. Tem um pavor daquelas pessoas que ficam falando com vozinha fininha, com uma pessoa com deficiência. Oi? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, assim, ter curiosidade, não entender os mais idosos, não entendem algumas coisas, sim, porque eles não conviveram. Gente, ok, a gente está aqui para ensinar. Agora, pessoa cheia de informação, jovem, que vive um TikTok, vê um monte de gente boa, com deficiência aí, se superando, vivendo uma vida maravilhosa, e ainda assim a deficiência é uma parte da vida dela, e fica com esse discursinho, não rola. Não dá, não tenho paciência. Procuro ter, mas nem sempre tenho. Então, é muito bom que você conseguiu sair daquele pequeno universo que naturalmente você viveu. Foi a tua criação, mas você buscou. Olha aí, você é um exemplo disso. Você buscou, falou assim, peraí, não, gente, mas deve ter alguma coisa a mais aqui. Vou buscar. E foi. Ai, Hoje gente, você muito vive. bom. Tá bom? Obrigada, viu, Ney? Beijo pra você. De nada. Beijo pra você também. Você é Obrigada. maravilhosa. Bom, queridos, é isso hoje, tá? Mais um dia bom, né?
finalizando. Que bom, João. Você fez o curso para aprendizado lá em São Paulo, com surdos cegos. Muito bom. Muito bem. Show de bola. Deixa eu ver. Pois é, 2 professores cegos, né? Muito interessante. Que legal. Ok, então, essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado e Cultura de Economia Criativa do DF. A gente se vê amanhã. Tchau!